Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Vocês vão entender ao longo do vídeo isso que eu estou querendo falar. Primeiramente, começar esse vídeo, não vou colocar música de fundo, não vou colocar abertura, não vou colocar nada, pois o assunto é realmente muito triste, é chocante, e principalmente por estar revendo basicamente a mesma situação que a gente viu aí no final de 2015. É realmente um grande absurdo ver isso acontecendo no país, e é algo que não tem como você olhar para essa situação e falar assim, cara, isso é natural. Eu vi canais aqui falando que foi um desastre natural. Não foi um desastre natural, isso foi uma falha humana gigantesca. Se é que foi falha humana, se é que não foi proposital, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer ao longo do vídeo com isso. E simplesmente é repetida pela segunda vez basicamente as mesmas coisas. Rejeitos de minérios espalhados aí pelo estado de Minas Gerais, principalmente ali pela região, no ano de 2015, de Mariana, e agora a menos de 130 quilômetros de distância, na região de Brumadinho. Então eu faço esse vídeo aqui com um pesar muito grande para todas essas famílias que estavam lá em Brumadinho, para essas pessoas que perderam entes queridos, que perderam outras pessoas, os meus pêsames. Eu nem queria estar gravando esse vídeo, mas as coisas que eu vejo aqui são realmente chocantes e eu fico com isso entalado aqui. Eu falo, não, eu preciso falar sobre as coisas que eu estou vendo. Então eu quero falar rapidamente sobre isso que ocorreu nessa última semana em Brumadinho e algo que me deixa mais chateado ainda. Pessoas que meio que se aproveitam da situação, dizendo que fizeram profecias ou que foram profecias, utilizam o nome de Deus para isso, ou até mesmo para chamar outras pessoas para dentro de suas denominações religiosas. Isso realmente me deixa muito triste porque é uma bola de neve, as coisas vêm enrolando umas nas outras e acaba ficando uma situação cada vez mais discrepante, principalmente para esse país aqui. Vocês vão entender ao longo do vídeo o que eu quero dizer. Para começar, eu disse que não tem como um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Praticamente 99% de vocês que estão me assistindo já devem ter escutado essa frase. A tragédia que aconteceu em Mariana se repetiu basicamente da mesma forma agora em Brumadinho. Isso não pode ser aceitável de forma alguma, não tem como aceitar isso, pois dizer que foi um erro, dizer que foi uma falha, é praticamente impossível, sabendo que em menos de 3 anos algo parecido já ocorreu. E o pior de tudo é que no dia de hoje, que eu estou gravando o vídeo, no domingo, dia 27, pessoas foram retiradas de suas casas, pois existia risco de rompimento de uma outra barragem no local. Isso não é algo que acontece naturalmente, isso não é uma falha. Na minha opinião, posso dar a minha opinião aqui, isso não é uma falha, isso foi algo proposital, algo totalmente planejado. Não para matar 50 e poucas pessoas, eu anotei aqui os últimos dados que saíram agora, 58 pessoas faleceram já com essa tragédia que eles calcularam, provavelmente tem mais ainda, eles estão retirando pessoas a 7, 8 metros de profundidade na lama, é algo surreal. Mas pior ainda do que isso é que muitas outras pessoas serão contaminadas, pois essa lama já entrou em contato com o rio Paraopeba, uma boa parte dela já foi despejada ali, rejeitos de minérios, coisas que afetam a saúde. Eles já coletaram a água para dizer qual é o mal que isso pode ter. Eu vou colocar algo aí na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo. Dê uma olhada aí. O rompimento da barragem em Brumadinho causa a morte de peixes no rio Paraopeba. Veja vídeos. Eu não vou colocar nenhum vídeo aqui do que está acontecendo lá, pois vocês sabem que o YouTube vem e corta relevância, corta o máximo possível. É capaz, quando você coloca tragédias nos dias de hoje, é capaz eles até tentarem dar um strike no meu canal ou fazer algo pior. Então, para evitar, a gente já viu isso, está em rede aberta, eles estão passando toda hora essas coisas. Eu quero passar mesmo o contexto da minha informação, da minha opinião para vocês. E aí você vê aí, a bacia do rio Paraopeba, ela cobre 48 cidades em Minas Gerais. Somadas, a população dos municípios ultrapassam 1,3 milhão de pessoas. Então imagine, 1,3 milhão de pessoas que podem estar sendo contaminadas por algo que vai cair nessa água. É óbvio que a gente sabe que eles vão fazer toda aquela firula, vão falar que vão resolver, mas o que acontece é que isso, entrando em contato com a água, o que aconteceu em Mariana, eles já falaram que são mais de 100 anos para que a situação volte à normalidade ali no meio ambiente. Então é algo que animais, peixes, plantações, pessoas, tudo isso ficará contaminado. Isso, para mim, na minha opinião, acontecendo pela segunda vez, num local muito próximo, tendo risco de acontecer uma terceira vez agora, como eles mostraram,
e até mesmo uma quarta vez em regiões próximas do local. Então, se você está próximo, comece a pesquisar qual o risco de acontecer em alguma outra barragem. Se existe isso, saia daí o mais rápido possível, pois a gente sabe que para esses caras que se dizem aí donos do mundo, que dizem que o gás carbônico está fazendo mal, que a quantidade de pessoas que temos no mundo gera uma grande quantidade de gás carbônico, que isso é mal, então eles farão de tudo para manter aí o nível da população até eles concretizarem a quarta revolução industrial. Então eu não quero adentrar nesse assunto nesse vídeo, mas saia dessas regiões, faça o que você puder, peça ajuda para outras pessoas, se tiver familiares em outros lugares, mesmo que tenha que recomeçar, saia, pois a gente sabe que isso que está acontecendo aí não é algo natural, não é algo que está acontecendo por um erro de alguém, ou por um erro da Vale, ou por um erro da Samarco, como foi na época, não. É algo muito estranho. Como eu disse, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E aí a gente entra no assunto dos aproveitadores, que é isso que eu queria falar. Poxa, pessoas me mandaram vídeos, nossa, fizeram uma profecia de Deus se cumpriu ali. E pessoas dando glória a Deus, dizendo, nossa, olha, a profecia, esse pastor falou sobre isso. E aí agora muitas pessoas vão querer ir até aquela denominação religiosa, vão acreditar fervorosamente, como se aquele pastor fosse o próprio Cristo ali falando coisas para elas. Realmente muitas pessoas acreditam nisso e eu vi vídeos aqui na internet e achei realmente um absurdo. Primeiro, por se aproveitarem da situação para fazer isso. Segundo, por mentirem descaradamente usando o nome de Deus. Então, em primeiro de tudo, eu gostaria que vocês respeitassem as famílias das pessoas que perderam entes queridos. Vocês falando isso, que Deus está ali, fez uma profecia, salvou umas e não salvou outras. Esse não é o meu Criador, esse não é o Criador dos céus e da terra. Ele não descarta uns para salvar outros. E, segundo, não usem o nome de Deus, não defamem o nome de Deus aqui. Se você for novo aqui nesse canal e você não me conhece, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, muito no Criador, muito nos ensinamentos de Cristo, tento seguir ao máximo possível, como um ser humano falho, mas tento seguir o máximo possível dos ensinamentos dele e tento passar essas coisas aqui também no canal. Mas não sigo denominação religiosa nenhuma. Não tenho nenhum outro homem que seja igual eu, como pastor, pai, padre, mestre, rabi. Não, tento seguir como pastor, mestre, rabi, pai ou padre, somente a Cristo. E de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Então, leio, tento estudar o máximo possível dessas informações e é sobre isso que eu quero escutar as duas profecias que me mandaram aqui junto com vocês para que eu faça uma análise rápida e a gente veja, realmente isso foi uma profecia? Deus avisou que isso iria acontecer? Então, vamos juntos escutar isso aí e eu peço que você me ajude a compartilhar esse material, pois mais de 90% da população brasileira ela é religiosa, então as pessoas acreditam, elas têm uma fé muito grande, elas acabam acreditando na maioria das coisas que elas escutam. E não é bem assim. Usar o nome de Deus em vão é um grande pecado. E isso é uma das coisas que mais estão acontecendo ultimamente. Não podemos permitir essas coisas. Vamos escutar aí. Então, meus queridos, olhem para cá. A partir das primeiras semanas de 2019, o Brasil vai sofrer dois choques. Dois choques pesados. Mas pesado porque é algo da natureza. O Senhor me mostrou a natureza açoitando o Estado da Federação Brasileira. Então, como eu disse aí no início do vídeo, isso não foi a natureza, já começa por aí. Vocês acham que se fosse o Criador dos céus e da terra fazendo uma profecia de algo tão grande como aconteceu aí, que tem mais centenas de pessoas sofrendo, até mesmo milhares de pessoas ali das redondezas, que estão tendo que se virar para sair dali, e até mesmo algumas pessoas, mais de 50 pessoas que faleceram com isso. Você acha que se o Criador quisesse passar algo, ele faria algo mais ou menos, uma profecia mais ou menos, ou se ele quisesse avisar, ele realmente falaria, olha, no dia tal,
tal acontecerá isso em Brumadinho, tal, saiam daí. Eu acredito nesse Deus, e não um Deus que fala coisas mais ou menos, um grande desastre da natureza. Esse cara aí, as pessoas que estão falando que esse cara fez uma profecia, já estão descredibilizadas aí, nesse momento, pois desde que ele falou que isso é algo da natureza, ou não é a profecia para esse caso, ou então já está descredibilizado nesse momento. Vamos continuar. Com catástrofes difíceis de se assimilar. Mas logo em seguida, o Senhor sopra o vento da bonança. E as coisas começam a se encaixar. É Deus dizendo, eu estou entrando no Brasil pelo sul do país. Entrando pelo sul do país, né? Minas já está quase no centro do país. Então, a gente já começa a ver que estão viajando na maionese, né? E a Bíblia diz que na frente de Deus vai o destruidor. É ou não é, irmãos? Na frente dele há uma glória poderosa que consome tudo. E atrás dele. Na frente de Deus vai o destruidor. Sinceramente, eu já li a Bíblia de ponta a ponta. E só o Novo Testamento, pelas minhas contas, eu já li mais de 4 vezes. Reli, estudei, voltei, pesquisei. E eu nunca ouvi falar disso. Então, você vê para que ponto esses pastores começam a apelar para tentar trazer algo aí, né, de diferente, entrar na mente das pessoas, chocar as pessoas de alguma forma. Há uma chama que queima tudo. Ele é poderoso demais. E o Senhor me disse, eu vou estar entrando pelo sul do país, deixando a minha marca. Então a marca desse Deus dele foi uma tragédia terrível. Isso pode. As pessoas não raciocinam. E muitas pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas acreditam que realmente foi uma profecia, dando glória a Deus e que Jesus está voltando. É impressionante. A marca desse Deus dele aí, independente se foi para essa situação de Brumadinho ou não, mas ele falou de um Deus que entra rasgando, entra matando, entra destruindo, sem amor nenhum pela sua própria criação, sem amor nenhum pelos homens. Me lembra muito aquele Deus... Eu não vou nem entrar nesse assunto, vamos continuar aqui antes que vai gerar mais polêmica do que eu quero causar, e esse vídeo não é para isso. Vamos para a segunda profecia. Meu querido irmão, eu quero te alertar sobre a tragédia que vai acontecer aqui no Brasil em breve. Muitos estão brincando, desacreditando, duvidando e até escarnecendo desta profecia. Essas profecias são muito negativas, né? Na maioria das vezes é para causar medo, para fazer você ir até aquela denominação, voltar ali a frequentar aqueles cultos e, obviamente, voltar a contribuir financeiramente, né, com aquela denominação religiosa. Então, muitas vezes, eles usam a mesma tática do catolicismo romano. É a mãe e as filhas, né, usam a mesma tática, a imposição do medo, fazer com que as pessoas fiquem preocupadas com aquilo e corram ali para debaixo da proteção, entre aspas, deles, né? Vamos continuar. Mas isto não muda o fato de que esta profecia se cumprirá, da grande tragédia que ocorrerá aqui no nosso país. E eu continuo. A grande tragédia, tragédia, tragédia. Se é realmente Deus, por que ele não fala, olha, tal coisa vai acontecer em tal lugar? Entende? Vamos continuar. Onde milhares de pessoas partirão para a eternidade de uma só vez, inclusive servos e servas de Deus. Milhares de pessoas, então já não é essa. Essa até agora foram 58 vítimas que infelizmente faleceram ali, né? E esse cara, se ele está falando dessa tragédia, já está descredibilizado. Não tem como ser uma profecia para essa situação. Vamos continuar. Porquanto o Brasil tem dado as costas para Deus, porquanto o Brasil tem brincado com Deus, porquanto muitas igrejas têm brincado com Deus, porquanto muitos têm abandonado a obra de Deus por causa do dinheiro. Você vê que aí ele já não sabe nem o que ele está falando. Muitas igrejas são pessoas. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Então fica claro de que ele não tem nem conhecimento das próprias escrituras, ele não tem nem conhecimento da Bíblia. Como é que pode um cara que não tem conhecimento, nem mesmo da palavra de Deus, daquilo que ele está dizendo, daquilo que os apóstolos escreveram, ter uma revelação dessa, tão chocante, e fazer algo desse tamanho? Eu não consigo
entender como tem pessoas que acreditam nessas coisas, né? E aí você vê, vamos continuar para a gente ouvir, eu dou minha posição final, ele já está acabando aqui. Por causa da correria do seu dia a dia, é a desculpa que arrumam, é a correria do dia a dia, não tem dado tempo para servir a Deus. Isso, não tem dado tempo para servir a Deus. O que é servir a Deus para ele? Se esse pastor, eu não sei se ele é pastor ou é um membro de uma denominação, mas o que é servir a Deus para você? É ir até um culto litúrgico que tem as raízes no catolicismo romano, e sabendo que o catolicismo romano tem as raízes no paganismo, e muitas coisas vieram também do judaísmo, onde foram os próprios judeus que mataram a Cristo. O que é servir a Deus para você? É ir até um local, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, comer um pedaço de pão físico, fazer todos aqueles cultos litúrgicos que têm raízes no paganismo? Isso é servir a Deus? Então dá para ver que ele realmente não entende o que é servir a Deus. Pois servir ao Criador, servir a Deus, é simplesmente seguir aquilo que Cristo nos ensinou, que é o amor ao próximo principalmente. Se você ama seu próximo, automaticamente você ama a Deus. Se você ama a Deus e ama o próximo, automaticamente você cumpre aqueles 10 mandamentos que foram passados na pedra. E se você faz isso, aí sim você tem direito à vida eterna. Perguntaram a Cristo o que fazer para herdar a vida eterna. E ele disse, o que está escrito? Ame a Deus e ame ao próximo. É basicamente isso. Isso é servir a Deus. Se policie dos seus pensamentos, tente ser uma pessoa boa, tente sempre tratar o próximo assim como você trata a si mesmo. Parece simples, mas realmente é muito mais complicado do que a maioria das pessoas imaginam. Mas que não tem nada a ver do que fazer todo esse culto litúrgico, colocar o dinheiro no meio disso, usar utensílios físicos para embasar as teorias loucas da religião. Vamos continuar. Deus requererá de cada um de nós. Deus requererá da nação. Tome cuidado, porque essa tragédia ocorrerá. Será num dia comum, quando ninguém espera. E aí, ele amedronta, ameaça ainda mais as pessoas, dizendo que Deus recorrerá por você não servir, não estar aí fazendo a obra de Deus. O que é realmente a obra de Deus? Só deixar claro para as pessoas que mandaram esse vídeo, fizeram profecias sobre o caso de Brumadinho. Não houve profecias. Se esses pastores, não sei se é o caso, eles estão dizendo que fizeram profecias, profetizaram, que meio que adivinharam o que iria acontecer, avisaram o que ia acontecer, realmente é uma grande mentira. Não confiem nessas pessoas. É mentira, isso não foi profecia nenhuma. Não se escandalizem com tudo isso. Analisem cada palavra, analisem cada detalhe e você verá que realmente não foi. Se Deus quisesse avisar algo, ele já teria avisado. E eu acredito que muitas dessas coisas acontecem sem Deus nos avisar, pois ele já nos deu a vida eterna. Você queria algo melhor do que isso, ou profecia maior do que essa, dele avisar que te deu uma vida espiritual eterna, que supera totalmente essa vida física que nós temos. Então, eu acho que, sabendo disso, nada mais deve nos chocar. Infelizmente, essa tragédia aconteceu. Vamos orar aí para que essas pessoas que faleceram, que o espírito delas já estejam aí ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Criador, e possam viver uma vida muito melhor do que essa. Simplesmente é isso que eu tenho a dizer para vocês. Não permitam que essas pessoas que estão presas dentro do sistema religioso propaguem essas loucuras e acabem denegrindo o nome do verdadeiro Criador. Ele já está totalmente ocultado por sociedades secretas e principalmente por essas religiões que temos nos dias de hoje. Eles já esconderam, camuflaram, já de milhares de anos atrás, desde a morte de Cristo, eles tentam esconder as verdadeiras palavras. Se hoje nós temos um pouquinho delas aqui, umas migalhas, vamos lutar para que isso não aconteça. Não vamos permitir que isso aconteça, não vamos permitir também que essas pessoas desrespeitem essas vítimas aí de Brumadinho. Então, me ajude no compartilhamento desse vídeo, inscreva-se aí no canal, caso seja sua primeira vez, e também ative as notificações. Eu vou fazer um vídeo essa semana, pois o Google já sinalizou que canais como esse aqui, eles não vão durar muito tempo. Nos Estados Unidos já está acontecendo, em breve chegará aqui para o Brasil. Então, somente as pessoas que tiverem as notificações é que conseguirão acompanhar meus vídeos. Nessa semana eu explicarei sobre isso. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.